Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos, professores, demais colegas. Eu espero realmente que todos estejam bem. O intuito dessa gravação é apresentar para vocês o primeiro trabalho de energias renováveis. O grupo é constituído pelo colega Pedro Nogueira e eu, Jurandir Oliveira. Nós dividimos o nosso trabalho numa pequena introdução, um desenvolvimento explicando quais os equipamentos nós escolhemos, o que nós analisamos, uma pequena análise econômica também do projeto. Depois dessa análise econômica, nós discutimos se é viável ou não a instalação dessa pequena usina fotovoltaica na casa do colega e concluímos o nosso trabalho. E, por fim, as referências que utilizamos para embasar o nosso trabalho. Bom, acho que todos aqui sabem, mas é válido começar comentando sobre isso. O cenário de energia no Brasil tem passado por uma fase um pouco obscura, podemos assim dizer. Nos últimos meses, assuntos como apagões, falta de energia entraram no noticiário. E, em paralelo a isso, a grande força de que investimentos em energias renováveis têm se espalhado pelo mundo todo. Bom, e dessas energias renováveis, a que mais tem caído no gosto do brasileiro pode-se dizer que é a energia fotovoltaica, que basicamente é a utilização de painéis de materiais semicondutores que convertem a energia solar em energia elétrica através do efeito fotovoltaico, que são conhecidos como nossos painéis. O Brasil, além disso, né, o Brasil é um país tropical e, agraciado que somos, né, nós temos a incidência solar uma das maiores do mundo. E durante o ano inteiro a gente tem uma média de incidência solar muito alta. E visto, por exemplo, no Nordeste, que tem uma das maiores incidências solares do mundo. Para traçar o perfil deste consumidor, foi utilizada uma conta de luz, no caso, essa conta de luz coletada do mês de abril de 2021, no qual, a partir dos dados de consumo ao longo do ano, foi possível perceber que o consumo médio de energia gira em torno de 173 kWh por mês, sendo que é um consumidor composto por uma família de 4 pessoas, um consumo majoritariamente noturno e um cliente residencial com um padrão de entrada bifásico. Também através da conta de luz, foi possível levantar que a conta de energia varia em torno de 150 a R$ 200 por mês. A residência em estudo está localizada a sudeste do estado de Minas Gerais, na zona da Mata Mineira, na cidade de Juiz de Fora, no bairro São Pedro, com coordenadas geográficas de 21,77 graus sul e 43,38 graus oeste. Tais dados serão úteis para, com auxílio do site do CRECESB, encontrar a irradiação média na região. Com o auxílio do site do CRECESB, foi possível identificar as características climáticas da região na qual a residência se localiza, sendo que, para a continuidade desse trabalho, a irradiação média da região é um fator determinante para o dimensionamento do sistema, sendo que nesta região a irradiação média é de 4,53 kWh por metro quadrado dia, como pode ser observado na figura. Também, com os dados de irradiação coletados, foi possível calcular que esta região possui 4,53 horas de sol pleno. A casa possui 3 telhados apropriados para a instalação dos painéis fotovoltaicos. O telhado que nós escolhemos é o telhado 3.
Ele possui em média 35 metros quadrados de área e tem uma inclinação de aproximadamente 13 graus. E ele está direcionado para o sudoeste. Além disso, não há residências, prédios ou obstáculos ao redor da casa que causem sombreamento sobre as placas no telhado 3. Uma parte crucial na análise da instalação dos painéis fotovoltaicos é fazer uma análise econômica do projeto, tendo em vista que se espera um retorno financeiro com um investimento desse tamanho. Bom, tendo isso em vista, a escolha dos equipamentos, de quais placas vamos utilizar, de qual inversor, tudo isso tem que ser aquele que tem o melhor custo-benefício para o projeto. Bom, com isso em mente, nós escolhemos os painéis da Canadian Solar 3S3U 360p e um inversor da Growvat 3000S. Além disso, nós levamos em consideração os aspectos econômicos, como a TIR, a taxa interna de retorno, VPL, que é o valor presente líquido, e o tempo estimado do payback, que nos diz em quanto tempo este investimento terá retorno. Bom, para isso nós montamos uma tabela com os valores dos investimentos e quanto tempo, em média, cada um dos investimentos com os equipamentos escolhidos teria. Como eles não tiveram uma variação tão grande, nós escolhemos o conjunto específico de acordo com escolhas de mercado, confiabilidade, a utilização dessas placas e conversores por uma ampla maioria de profissionais que trabalham na área. Bom, após a definição da placa a ser instalada, foi escolhido o telhado no qual ela vai ser instalada, sendo que o telhado 3, devido à sua maior área, ele foi optado por ser a melhor opção. E como é possível perceber aí, as dimensões que essa usina vai ocupar no telhado, sendo que essas placas desse modelo Canadian têm uma dimensão de 2 metros por 0,99 e uma área de 1,98 metros quadrados, sendo que 6 placas, uma ao lado da outra, vai ocupar uma área de aproximadamente 11,88 metros quadrados, sendo a área total do sistema. E é possível perceber que, justamente pela condição de espaço do telhado 3, esse foi a melhor opção para a instalação da usina fotovoltaica. A condição de sombreamento do telhado 3 também foi um fator determinante para a escolha deste telhado, pois esse telhado está virado para o sudoeste e, como é possível perceber no inverno, o sol da manhã ele tem um pequeno sombreamento nesse telhado até por volta das 9 horas da manhã. A partir das 9 horas da manhã, passando pelo meio-dia e até o final da tarde, esse telhado possui uma boa iluminação, pois o telhado está virado para o sudoeste, então o sol da tarde ele pega todo nesse telhado. A mesma coisa para o verão, apesar da angulação um pouco diferente, o sol da manhã ele vai ter um pouco de sombreamento até umas 8, 9 horas da manhã neste telhado. A partir de 9 horas da manhã, o sombreamento praticamente é inexistente e esse telhado vai ficar exposto à irradiação solar até o final da tarde, até o pôr do sol. Vale destacar que esse sombreamento na parte da manhã é provocado pelo fato do telhado estar com uma inclinação de 13 graus a sudoeste. Então, o sol da manhã, nas primeiras horas da manhã, ele não emite uma irradiação diretamente para o telhado, ou seja, as placas não ficam completamente expostas à irradiação solar. E vale destacar também que não há construções ao redor dessa residência que possam causar sombreamento. Então, o único sombreamento causado seria pelo sol logo no início da manhã e também ao final do dia, o sol poente. Após a definição do sistema a ser instalado e também de onde vai ser localizado o sistema fotovoltaico, nessa etapa agora vai ser feita uma descrição mais técnica do sistema. No caso, logo o começo do sistema é a instalação de uma string com 6 painéis conectados em série.
painéis Canadian de 360 watts, que geram em corrente contínua. Essa potência gerada ela é levada até um inversor com cabos especiais de corrente contínua, e nesse inversor é feita a conversão de corrente contínua para corrente alternada. Posteriormente ao inversor, ele está conectado a uma caixa de medição e proteção CA. Nessa caixa de medição é feita justamente a medição do quanto de potência é gerada, e também uma proteção do sistema, né, pois ela contém um disjuntor e um dispositivo de proteção contra surtos. Posteriormente a essa caixa de medição e proteção, existe mais uma proteção já no quadro geral de distribuição de cargas da residência. Vale ressaltar a necessidade de substituir o medidor atual por um medidor bidirecional do padrão CEMIG. Essa substituição é necessária, pois o medidor bidirecional ele vai ter a capacidade de trazer para dentro da casa a energia da rede, assim como no caso de uma potência gerada pela usina fotovoltaica ser superior à potência consumida dentro da residência, esse excedente de energia gerada possa ser entregue à rede da CEMIG. Tendo como base o sistema dimensionado anteriormente, foi montada uma lista de materiais para que possa ser orçado justamente o preço da instalação desse sistema fotovoltaico. Essa lista está mais detalhada nessa tabela, com todos os componentes a serem utilizados nessa usina, sendo que foi considerado 35% do valor dos materiais foi considerado para mão de obra e também para equipamentos extras, né? Que em relação à soma dos valores dos materiais, esse valor de 35% foi de aproximadamente R$ 4.600. Ao todo, para a instalação deste sistema fotovoltaico, será exigido do consumidor um investimento de R$ 17.954,68, sendo que esse investimento é um valor que inicialmente parece alto, é relativamente elevado a depender da condição econômica do consumidor, mas como será apresentado na análise econômica, é um investimento que vai ser pago pelo próprio sistema, devido aos créditos de energia que serão abatidos na conta de luz, pelo fato deste sistema ser dimensionado para estar sempre gerando acima do que é consumido na residência. Então isso vai gerar créditos de energia. Bom, para tentarmos um cenário mais realista, nós definimos uma perda de potência gerada de 0,8% aproximadamente a cada ano. Ou seja, com os mesmos painéis, com as mesmas condições climáticas, esse conjunto de painéis vai ter uma geração menor de acordo com o passar do tempo. Assim, nós conseguimos definir a quantidade mínima de painéis que eram necessários para que em toda a vida útil do sistema houvesse a geração superior à carga demandada pela casa. Bom, na nossa análise econômica, nós levamos em consideração a taxa de juros da Selic no dia. Nós olhamos, estava em 7,5%. Assim, tendo isso em consideração, nós encontramos um VPL de R$ 7.567,01. A nossa TIR, que é a taxa interna de retorno, deu de 11,31%. E um payback que nós encontramos de 9 anos e 5 meses. Então, pessoal, assim nós terminamos o nosso trabalho com as seguintes conclusões. Esse investimento é sim viável, ele garante bons retornos e traz, além disso, uma certa segurança nesse período em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque esse consumidor ficará menos exposto às variações na conta de luz, sejam elas por falta de chuva ou ainda por taxas que sejam colocadas pelo governo ou por qualquer outro problema que possa aumentar o custo da energia elétrica.
Bom, além disso tudo, os consumidores ainda vão estar gerando a sua própria energia, que vai ser uma energia limpa e renovável. Bom, no mais, nós agradecemos aos colegas pelo tempo gasto nos assistindo. Bom, e nos colocamos à disposição para tirar as dúvidas. No mais, agradeço. Obrigado.